Salve, nação rubro-negra! O Flamengo venceu o Cuiabá de virada, 2-1, com gol nos acréscimos, em mais uma noite emocionante pelo Brasileirão. E o que chamou a atenção não foi só a nossa raça em campo, mas também a reação dos rivais. Muitos ficaram incomodados, dizendo que o Mengão sempre acha um jeito de virar o jogo. Não esqueçam de curtir, comentar e inscrever-se no canal. Vem o cruzamento do Michael para trás para o Matheus Gonçalves marcar. Mas assim, essa não é a história do jogo, né? A história do jogo é de um Flamengo superior ao Cuiabá, do Flamengo que, principalmente no primeiro tempo ali, com a marca desse time já do Felipe Luiz, que é um time que é muito agressivo sem a bola no campo de ataque, né, que não deixa o adversário sair jogando com tranquilidade, seja um tiro de meta em passe curto do goleiro adversário, ou quando o time oponente rouba uma bola do Flamengo perto da própria área, o Flamengo consegue recuperar rapidamente, mas que ao mesmo tempo possibilita esse tipo de situação aí. O espaço às costas da defesa para o passe em profundidade. E o Cuiabá tem dois jogadores muito fortes nesse sentido. Tanto o Derek, que fez o gol aí, que abriu o placar, quanto o Pita, que chegou a fazer um gol anulado, deixando inclusive o Léo Pereira sentado na metade ali da segunda etapa. O segundo tempo foi uma etapa um pouco mais equilibrada, até porque o Flamengo perde um pouco de intensidade nessa marcação no campo de ataque, mas não dá para dizer que não foi um resultado justo ou que tenha sido um resultado construído apenas em erros dos defensores do Cuiabá. O Flamengo construiu, inclusive, para ter uma vitória parcial, perdeu muitas chances na primeira etapa, o que, aliás, tem sido bem comum, né? O Flamengo tem sido um time que tem gerado chances, tem criado e tem desperdiçado. Tem que ajustar esse detalhe aí para conseguir pontuar mais nessa reta final de campeonato. Eu acho que a vitória, o resultado em si nasce, apesar das falhas dos defensores do Cuiabá, nasce dos dois melhores jogadores do Flamengo em campo, em termos ofensivos. O Bruno Henrique de um lado e o Michael do outro. É fundamental, são fundamentais ali as jogadas que eles forçaram para construir esse gol. Agora, levando em consideração que era um time muito mexido, um time que já está num processo final de campeonato, que luta ali para se manter com os faróis acesos, alimentando aí 1% de esperança na disputa do título, é uma vitória muito expressiva, assim. Mais uma para o currículo do Felipe Luiz, que vem conseguindo realmente, não vou dizer tirar leite de pedra, né, usar aquela expressão dos antigos, mas ele vem conseguindo apontar um caminho para a efetivação dele já para o ano que vem, enfim, porque ele começa a trabalhar valores que a torcida gosta e valores que tem o DNA do clube, né, que é o aproveitamento dos jogadores das divisões de base. Então, o Felipe, se tem uma conquista tão importante para o Flamengo quanto a Copa do Brasil, foi a conquista de descobrir um técnico que tem o DNA do clube. Verdade. E, assim, é um time com assinatura já, né? Isso é impressionante. Falei isso depois da Copa do Brasil, que em poucos jogos você vê uma equipe... É um processo rápido, né? Joga de um jeito totalmente diferente do que jogava com o Tite. É claro que preserva algumas coisas parecidas, sim, mas é muito mais agressivo, é muito mais abnegada na situação de ter a bola o tempo inteiro, de adiantar a marcação. E é impressionante, sabe o que acontece? Poucos técnicos conseguem isso, hein? A comunicação dele é plena. A comunicação com a torcida, a comunicação com os dirigentes, a comunicação com os jogadores, a comunicação com a mídia, que faz o elo com a torcida. Então, o Felipe está muito bem. Ele está muito bem. E mais uma coisa, eu já falei aqui, vou falar de novo. O Felipe, eu converso com alguns técnicos, ele ainda é um treinador em formação, em processo final de formação, e ele tem uma humildade, ele conversa com treinadores, liga para treinar. Do Simeone. Eu estava vendo um jogo teu aqui, do teu time tal. O que você tentou quando você fez aquilo ali? Qual foi o seu objetivo? Não sei. Porque ele leva isso para o estudo dele, entendeu? Então, ou seja, é um técnico que está em desenvolvimento. Então, natural, normal, você imaginar que esse técnico vai melhorar ainda mais. Verdade. Porque se ele está em busca de conhecimento,
Essa questão da humildade dele é bem impressionante, né? Ele é um cara que, assim, ele não tem pudor nenhum em dizer que errou ou que... ou pegar dica com alguém, ou fazer um elogio a um companheiro de profissão, ou até uma pessoa ali que não está no mesmo patamar do que ele, que debata futebol sobre ele. Assim, é bem legal, está sendo bem legal acompanhar esse início do Felipe. Vamos ouvir o Felipe, então, depois desse jogo, né? Eu já falei que ele é fã do Simeone, ele já falou isso outras vezes, e aí, inspirado em Simeone, que ele pretende comandar o Flamengo nas próximas 4 rodadas. Não permito em nenhum momento que eles se relaxem. Não vou permitir. Isso é uma cultura de treino que eu tenho na minha mente, que eu aprendi do Simeone. Eu já falei para vocês que ele transformou minha vida e eu transmito isso. Eu não vou aceitar nunca que eles se relaxem. E eles não se relaxaram. Eu não precisei nem falar. Durante a semana foram muito bons os treinos durante essa data FIFA. E a data FIFA é um período delicado para os jogadores, porque faltam muitos companheiros, porque realmente temos a tendência a relaxar, e esse grupo não relaxou. Então eu não precisei praticamente falar com ele sobre isso. E é fácil, você quando joga no Flamengo, quando você joga no time grande, a vantagem, a virtude que você tem é que você é exigido todos os dias, todos os segundos ao máximo, porque senão você é cobrado. E eles sabem disso. Esses jogadores muitos deles estão aqui há muito tempo, e eles já passaram por isso de se relaxar em algum momento e depois ser cobrados. A gente viu o Vaias, depois de ganhar a Libertadores e o Brasileiro em 2019, para o Rodinei. Então, nesse clube aqui, não podemos baixar nunca a guarda. Aí a palavra do Felipe Luiz. Só lembrando que ontem o Marcos Braz se manifestou a respeito do Gabigol e ele garantiu que ele volta contra o Fortaleza para a despedida e... Mas não entrou em detalhes sobre o que aconteceu. Ele falou, eu vi umas coisas no vestiário que... Diz que vai ficar no vestiário. Acho ruim isso. Eu não vou falar o que é. O afastamento. Não vou falar o que é, mas tem uma ou duas coisas que eu não ouvi, mas isso já foi resolvido quando ele fica de fora contra o Atlético Mineiro e Cuiabá, e agora ele volta contra o Fortaleza. Então, a palavra do Marcos Braz em relação... E já também enterrando qualquer possibilidade de permanência do Gabigol, que ainda não foi anunciado no Cruzeiro, e o Pedro Lourenço ontem... deu uma esfriada, né? Falou, é nosso sonho, enfim, aí tá uma interrogação. Tem o Santos na jogada, tem o Santos. Tem provavelmente alguma coisa da Arábia também. Então, estamos tentando descobrir para onde vai. Disso foi ontem também essa partida contra o Cuiabá, muita competitividade, o Flamengo dominou a partida, principalmente no primeiro tempo, empilhou finalizações, mas não conseguiu balançar as redes. Aí na segunda etapa, viu o Cuiabá abrir o placar, mas reagiu com os garotos da base. Guilherme e Matheus Gonçalves balançaram as redes, e uma vantagem para o técnico Felipe Luiz é que ele conhece muito bem esses garotos. Treinou o time sub-17 do Flamengo, a equipe sub-20, então ele sabe o quanto esses meninos podem render, tanto que chamou ali na hora certa. O Guilherme fez a diferença e no finalzinho também o Matheus Gonçalves balançou as redes nessa partida. O Felipe Luiz chega agora nesse Sport Center porque ele disse que nessa reta final não pode ter relaxamento, não. Vai continuar pegando no pé dos jogadores e vai dar ainda mais treino. Tá aí, então, o técnico Felipe Luiz, muitos treinos, então, nessa reta final. O Flamengo não vai tirar o pé do acelerador. O próximo compromisso é contra o Fortaleza e com o retorno de Gabigol. Ficou afastado nos últimos 2 jogos, depois da final ali da Copa do Brasil, em que ele ficou ali bem chateado por ter sido substituído, demonstrou tudo isso no vestiário. Mas o Gabigol volta, o Braz até falou sobre isso ontem ali na zona mista com os jornalistas. Falou até que tinha esperança de alguns ajustes, de repente o Gabigol continuar, mas depois até do que aconteceu, o Gabigol vai seguir o caminho dele, mas está de volta. O Braz até que tomou essa decisão do Gabigol ficar fora desses 2 jogos, inclusive foi ele que comunicou o técnico Felipe Luiz. Mas então é isso, Gabigol volta e o Flamengo vai seguir ali, olhando para cima. Se der alguma brecha, quem sabe tenta beliscar esse título. Lembrando, chance remota, mas o Flamengo segue em 4º lugar na tabela de classificação e já então também classificado para a Libertadores do próximo ano. Bruno, Mari, volto com vocês. E as contas todas que o Cícero já trouxe pra gente da premiação, né? Cada posição valores. pode valer 3, 5 milhões